Então, pessoal, nós estamos fazendo uma série aqui no nosso canal onde a gente vai compartilhar a experiência que nós tivemos construindo projetos, obras para a Toyota e o que nós aprendemos ali da filosofia do Toyota Production System que nós podemos utilizar em nossos projetos, porque foram utilizados na construção das obras da Toyota e são utilizados em novos projetos a filosofia Lean, a filosofia do sistema Toyota de produção para o seu dia a dia. E eu tive essa oportunidade de trabalhar em dois grandes projetos e numa empresa de estrutura metálica que fez a cobertura da fábrica de Sorocaba quando a fábrica foi implantada, uma grande cobertura dos prédios de estamparia, montagem, etc. Então, nesse vídeo desta playlist, a gente vai falar da segurança em primeiro lugar. Como a Toyota, né, implanta a filosofia da segurança em primeiro lugar, se realmente isso é verdade, se ou não é da boca para fora, mas será que a Toyota realmente utiliza a filosofia da segurança em primeiro lugar e que ferramentas, que métodos ela utiliza? Então, eu pensei aqui algumas ideias da integração que é feita com os fornecedores do programa de integração de segurança para as empresas contratadas e terceirizadas. Então, eles trazem a primeira ideia do Eiji Toyoda, né, um dos fundadores da Toyota Automotiva, que dizia, né, que o trabalho ele deve ser seguro, confiável e qualificado. E aí ele falava que o trabalho seguro é a porta para todo o trabalho e que nós devemos, né, vamos atravessar essa porta. Então essa filosofia foi claramente expressa em uma mensagem transmitida pelo senhor Eiji Toyoda, presidente jubilado da Toyota Motor Corporation, e uma reunião para toda a força de trabalho da Toyota lá em 1955. Então isso é levado muito a sério, que realmente o trabalho seguro é a porta para todo o trabalho e que a gente deve atravessar o trabalho. Então os contratados devem informar imediatamente quando há acidentes com lesões de qualquer tipo, com danos materiais, com incidentes graves, com princípios de incêndio e manter as evidências de integração e análise de acidentes ocorridos. Por quê? Porque são os acidentes ou incidentes fontes de melhoria contínua, devem ser fontes de análise para que a operação melhore continuamente. Cabe à contratada, né, uma carteirinha de identificação para que seja bem visual a responsabilidade, né, e ele tenha a certificação dos itens de maior risco, como, por exemplo, solda, trabalho em altura, trabalhos em espaço confinado, trabalho com eletricidade, operações de equipamentos como MUNC, plataformas elevatórias, empilhadeiras. Por que esses itens? A Toyota usa o princípio do Pareto. São os itens com maior probabilidade de acidentes graves. Então, não dá para fazer para tudo. Então, a Toyota vai usando o Pareto, e a Toyota usa muito o Pareto na sua filosofia e no seu dia a dia para poder fazer a gestão. Então, esses colaboradores que possuem esse maior risco devem ter aí carteirinha, deixando bem claro se eles estão aptos para fazer aquela atividade. E aí qualquer um que passa lá na obra, mesmo os da Toyota, que passam muitos colaboradores da Toyota, e tu consegue identificar se aquele profissional ele está ou não qualificado olhando a sua carteirinha. Ideia de
gestão visual. Todos na Toyota têm a filosofia de fazer o Yoshi, né? A gente quando a gente está entrando em uma situação de trabalho, um local de operação onde os riscos são maiores, onde a gente vai cruzar onde passa automóveis, né, uma linha, ou veículos, né, numa faixa de segurança. É orientado a olhar para um lado, apontar e fazer o Yoshi, olhar para o outro lado, apontar e fazer o Yoshi, olhar para frente, apontar e fazer o Yoshi. Então, é uma prática que garante a segurança dos colaboradores ao circularem nas dependências da Toyota do Brasil, né? E também para confirmação de segurança em atividades de risco ou até mesmo na operação e preparação de máquinas e equipamentos. Então, muitas vezes, quando se vai, por exemplo, vai trabalhar em altura, se prende o cinto e se faz o Yoshi ali nos locais onde está se prendendo o cinto para ter realmente a garantia de que o cinto foi atado. Esses dias tivemos recentemente um acidente absurdo daquela moça que foi jogada sem a corda. Se tivesse sido confirmado com o Yoshi ali, ela não teria sido jogada sem a corda. E eles utilizam um portal. Aqui nas fábricas da Toyota a gente tem um portal de segurança quando se vai entrar num ambiente de produção. Na Toyota também, na fábrica é assim. Aqui a gente está saindo, esse é o portal de saída da fábrica. Então a gente tem lá aquela frase do Eiji Toyoda, né, do vamos atravessar esse portal, a entrada de todo local de trabalho, de todo o trabalho é a segurança. Veja que está cercado, está bem organizado, e tem ali também o programa Stop Six. Vou falar para vocês o que é o Stop Six. Eu depois adotei nas empresas por onde eu trabalhei, aqui o exemplo da Medabio, a gente também colocou lá no portal, na fábrica, em diversos locais, e nas obras também, o portal de segurança. Aqui eu estava na visita que os japoneses fizeram lá na fábrica, mostrando para eles o nosso portal, que foi copiado e adaptado da Toyota. Então, existe essa incentivo, né, nas circulações de usar o Yoshi, de utilizar suas faixas e corredores de segurança, ter atenção nos cruzamentos e aplicar o Yoshi, usar as faixas pedestres, ter os limites de velocidade cuidados das empilhadeiras, né, para que não se tenha acidentes. E aí, como eu falei antes, a gente tem o programa Stop Six, né, que é uma campanha que a Toyota visa para conscientizar os colaboradores nas ações de prevenção em situações de alto risco e zerar índices de acidente em todas as Toyotas do mundo. Então, ela enfatiza 6 principais causas de acidentes que devem ser evitadas. Então, a gente tem lá os maiores riscos de acidentes graves, e aí a ideia do Pareto deve ser mais atacado e detalhado e analisado, situações de risco nesse sentido, que é ficar preso, né, ou prensado por máquinas, acidentes em contatos com carga pesada, acidentes por colisão com veículos industriais, acidentes por queda, acidentes por choque elétrico e acidentes com contato de material de alta temperatura. Então, quando há situações em que as pessoas têm esta possibilidade de risco, a gente deve olhar com mais atenção. Então, aqui alguns exemplos: procedimento de lockout para isolamento das fontes de energia elétrica, vapor, ar comprimido, gás. Então está tudo com um locker, com pessoas autorizadas para utilizar. A parte de energia elétrica, aí todo o procedimento básico de cuidados, né? A gente tem uma norma no Brasil, NR10, que cuida especialmente disso.
Os cuidados com espaço confinado, que a gente tem, né, possibilidade de riscos maiores, tem uma NR33 que cuida disso. No espaço confinado é necessário ter uma permissão de entrada, né, no trabalho. Então isso é muito importante, fazer essa análise com antecedência para ter segurança. Aqui é uma análise da atividade para que seja planejada e se tenha segurança, evitando os riscos. Há ênfase no uso do equipamento de segurança, que deve ser adequado para cada atividade, devem ser usados corretamente, mantidos em bom estado e não devem ser improvisados. A gente vê isso muito nas fábricas e nas obras, as pessoas adaptando os EPIs, isso é muito ruim. Então, né, os principais, né, EPIs para usar em obra, que são obrigatórios, a proteção, o protetor ocular, o colete refletivo, o calçado, botina de segurança com biqueira de aço, o capacete com jugular e o óculos de segurança. Então, todos, independente do que vão fazer na obra, devem usar esses EPIs. E aí, para trabalho em altura, né, a gente tem um cinto de segurança com 2 talabartes, não tem uma redundância aí, para que não se tenha risco de queda, ou se tiver uma queda, a pessoa possa ficar presa. Existe uma ferramenta muito importante que é o 4S mais S, ou chamado, né, em diversos lugares de 5S, que tem muito a ver com a segurança. Então, um local, em torno de 50% normalmente dos acidentes estão ligados à falta de 5S. Então, ter um lugar organizado, arrumado, limpo, ter a padronização desses postos de trabalho e a disciplina para manter isso necessário, ok, funcionando, é muito importante para que a gente tenha risco de acidente. Eu vou, num vídeo mais à frente dessa playlist, eu vou falar vários exemplos que são utilizados aí na questão do 4S mais S nas obras. Então, o objetivo máximo aí, né, da Toyota é o acidente zero. A segurança vem realmente sempre em primeiro lugar e isso é a pura verdade, é assim que é adotado. E uma vez um japonês me disse por que eles avaliam os fornecedores no aspecto da segurança. E me perguntou, não sabia dizer, e ele me disse porque segurança é o item mais difícil de se obter. Então, se tem altos níveis de segurança, se tem bom planejamento, boa organização, 4S mais S, etc. Então, os outros itens, né, os outros critérios de desempenho, com certeza são adotados se a gente tem segurança. Então, aqui trazendo alguns exemplos práticos que a gente aprendeu, existia um CO Safety Patrol, que era uma caminhada no Gemba, com foco na patrulha de segurança, onde os responsáveis pelas empresas eram chamados para ir lá junto com o CEO da Toyota, os gerentes da Toyota, e se caminhava ao longo da obra e se identificavam, então, oportunidades de melhoria que eram descritas nessa tabela que está aqui embaixo para cada responsável. Aqui, ó, a gente tem as empresas, né? E os responsáveis, aqui, ó, 4S mais S, fazer melhorias que apareciam para cada empresa e geravam um compromisso com a segurança. Também toda empresa que entrava na Toyota para fazer obra, ela ia lá e se apresentava e fazia o seu compromisso com a segurança. O diretor responsável ele tinha que ir lá falar qual era o compromisso da empresa, isso para gerar o compromisso dos líderes. Se não tiver o compromisso do líder na questão da segurança,
a segurança sempre vai ficar em segundo plano. Se faziam treinamentos práticos, aqui um treinamento de um colaborador sendo testado, uma queda com e sem cinto de segurança, quais eram os impactos, né, que aconteciam no colaborador com ou sem cinto. Aqui é a filosofia da Toyota, do Eiji Toyoda, o que eu mostrei para vocês, aqui os colaboradores em treinamento. Também existia sempre uma avaliação contínua de oportunidades de melhoria. Aqui a gente estava fazendo um trabalho na cobertura com plataforma, então eles avaliavam como é que estava o isolamento da área, a limpeza, as questões ligadas ao 5S. E constantemente, então, como eu falei para vocês, era feito um relatório avaliando qual era a nossa evolução nos resultados de segurança, onde se avaliava o plano de segurança, então qual é a mentalidade de segurança, os targets da companhia para segurança, regras e responsabilidades, o planejamento diário, o KYM, que é uma reunião de melhoria, de análise dos resultados, e Kaizen, se havia melhoria. As condições de campo, né? Como é que estava a condição de campo, 5S, isolamento da área, trabalhos em altura, risco de choque elétrico e o ambiente, a questão ambiental também era avaliada. Depois se avaliava itens, aí aqui particularmente as oportunidades, né? Se as reuniões de manhã, o Asakai, o KY Meeting, aqui as questões ligadas a risco de queda em altura, tu vê que estavam marcados como pontos com problema, e aqui afeta diretamente o Stop 6, o plano de segurança e as condições de campo, e os itens de isolamento da área, como é que estavam sendo cuidados ou não, sugestões para isolamento da área para que a gente não tivesse contato com máquinas com cargas pesadas. Aqui os treinamentos que eram constantemente feitos, aqui um dos diretores da Toyota na época, o Edson Nagamashi, que hoje já está aposentado, trabalha numa consultoria aí, o Honcha, e continua trabalhando com Lean, né? Ele estava explicando nesse caso aqui a pirâmide de Bird, 1, 29, 300, que são, né, quanto mais você vai identificando oportunidades de desvio, você tem riscos de ter acidente, risco de acidente grave, risco de acidente fatal. Então o sistema tem que identificar desvios para poder atuar preventivamente. Então realmente na Toyota a gente tem um foco muito grande para que nós não tenhamos acidente. Tá bom, pessoal? Então foi isso que a gente pôde um pouquinho aprender sobre a questão de segurança em primeiro lugar e o quanto a Toyota utiliza a segurança na sua realidade, não é da boca para fora, mas é como um goal, como o mais importante goal aí da operação, e que na busca de se ter excelência operacional precisa ter excelência em segurança do trabalho. Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o papel do líder na gestão da segurança. Tá bom, gente? Acompanhe nossa playlist, acompanhe o nosso canal. Valeu!